E aí, meninos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Bom, essa dificuldade que a gente está passando, né, inédita, isso vai passar uma hora. Enquanto isso, né, vamos estudar, né? Você vai iniciar comigo agora um estudo do movimento uniformemente variado. Esse assunto está lá na sua apostila 1, na página 315. E é um assunto muito cobrado, né? A introdução à cinemática ali, movimento uniforme, uniformemente variado, é um assunto que cai bastante nos vestibulares, no Enem, nos vestibulares das paulistas. Então, treinem muito essa parte, tá? Bom, eu vou tirar minha carinha aqui, eu coloquei para você matar a saudade, mas eu vou tirar para o arquivo não ficar muito pesado, tá joia? Um abraço. Bom, pessoal, então vamos começar o estudo lembrando do conceito de aceleração escalar média. Aceleração escalar média é apenas a razão entre a variação da velocidade ocorrida dividida pelo intervalo de tempo ΔT, intervalo de tempo correspondente. Então, o movimento lá, a velocidade mudou, né, de um valor inicial para um valor final. Basta pegar a diferença, sempre lembrando que o delta é final menos a inicial, divide pelo intervalo de tempo. A unidade no sistema internacional, lembra? Era metro por segundo, que é a unidade de velocidade, dividido por segundo. O metro por segundo dividido por segundo gera um metro por segundo ao quadrado. Vamos ver um exemplo simples aqui, ó. Veja nesse gráfico que a velocidade de um carro, de um móvel, aumenta de 5 a 35. E não precisa ser linear, ó, não precisa ser um aumento linear. Caso esse aumento seja linear, bonitinho, que ocorra aqui numa reta, o movimento é uniformemente variado. Se não é uma reta, como é o caso, isso aqui é apenas um movimento variado. Então, é de muita utilidade calcular aqui a aceleração escalar média. E veja que eu não preciso dos valores intermediários. Basta pegar a velocidade final, que é 35, menos a inicial, que é 5, e dividir pelo intervalo de tempo correspondente. Nós temos uma aceleração média de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o significado disso? A cada segundo de movimento, a velocidade, em média, aumenta 3 metros por segundo. Tá? Por isso que é uma média. Então, repetindo, a cada segundo, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. E isso é dizer, então, que a aceleração escalar média é 3 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Vamos lá. Tem uma classificação simples com relação aos movimentos. O movimento pode ser acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta, como você está vendo nessa imagem, ou retardado, quando o cara está freando, quando o módulo da velocidade diminui, como no desenho do Fusquinha aí, freando. Bom, curiosidade, ó. Quando o módulo da velocidade aumenta, você não olha sinal, tá? Você vai olhar só o valor tirando o sinal. Se o módulo da velocidade aumenta, ele é acelerado. E você vai notar que a velocidade e a aceleração vão ter sinais iguais. Então, ou a velocidade e a aceleração são ambos positivos ou ambos negativos. Então, se você calcula uma aceleração média e acha um valor negativo, se a velocidade também for negativa, o movimento é acelerado também. Quer dizer que ele está acelerando para o lado contrário da referência. Então, toma muito cuidado com isso. Claro que na maioria dos exercícios a gente acaba usando velocidade positiva, a gente evita usar velocidade negativa, mas toma cuidado com isso. Já no movimento retardado, que o módulo da velocidade diminui, a velocidade e a aceleração terão sinais opostos. Então, se eu estou usando velocidade positiva, aí sim a aceleração vai ser negativa. É o caso mais utilizado, né? Mas toma muito cuidado. Bom, vamos lembrar aqui como que é o movimento uniformemente variado. Bom, veja essa tabela e repare nessa linha da velocidade. De 1 em 1 segundo, a velocidade aumenta sempre o mesmo valor, estão vendo? Então, nesse exemplo, ela aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Então, existe uma regularidade no aumento da velocidade, não é um aumento desorganizado. Isso é o movimento uniformemente variado. Nesse caso, o que você interpreta? Se a cada segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo, então nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a principal característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração escalar seja constante e diferente de zero. Qual é o valor constante da aceleração aqui? 2. Olha lá, a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Logo, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado.
Como ela é constante, a aceleração escalar instantânea vai coincidir com a média. Se eu calcular a aceleração média aqui, ó, 9 menos 1 dá 8 dividido por 4, você vai achar o mesmo valor da aceleração dos pedacinhos menores, porque a aceleração tem um valor só, ela é constante, então ela coincide com a média. Por isso que nós vamos calcular do mesmo jeito da média, o ΔV sobre ΔT. E é a partir dessa fórmula que você descobre as demais, inclusive essa variação do espaço, ó, da posição de um móvel. Veja que aumenta 2, como ele está acelerando, o próximo intervalo de tempo ele aumenta mais um pouquinho, ele percorre já 4 metros. Lá no final, no mesmo prazo de 1 segundo, ele já percorreu 8 metros. Você vai lembrar que a equação da posição ela é do segundo grau, por isso que esse aumento aqui é diferente com relação da velocidade. Então vamos lá, vamos lembrar as outras equações. Bom, a equação da velocidade, como é que é? Pega a equação da aceleração ΔV sobre ΔT, abre ela, ó, delta final menos o inicial. ΔT, T final menos T inicial. Esse T inicial aqui, a gente tira ele. É como se você zerasse o cronômetro. A gente sempre elimina ele para demonstrar uma equação horária. Tá? Então, imagina que você zerou o cronômetro, o instante inicial é 0, ficou só o T, multiplica cruzado. Ao multiplicar cruzado, vai ficar V menos V0 é igual a A vezes T. Passa o V0 para lá, pronto. Está aí a equação da velocidade, que você deve ter usado lá no primeiro ano, e os professores, para você gravar, criam frases, né? Vi vovó atrás do toco, vovô e vovó ainda tentam, essas frases engraçadas aí. Mas veja, essa fórmula é a mesma dessa. Aqui está mais organizado para você representar, por exemplo, um gráfico. Que falando nele, vamos lá, gráfico velocidade e tempo. Como a função é do primeiro grau, o que você tem que lembrar? Que vai ser uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal da aceleração. Então, se a aceleração for positiva, crescente. Se ela for negativa, decrescente. Tranquilo? Vamos para o próximo. Existe uma propriedade muito importante do gráfico da velocidade, que é a propriedade da área. Eu já dei essa dica para vocês lá no movimento uniforme. Os gráficos possuem duas propriedades. Inclinação de reta. Inclinação é você medir a tangente desse ângulo aqui com a horizontal. Nesse caso, a tangente daria o quê? Ó, ΔV, que é o cateto oposto, sobre ΔT, que é o cateto adjacente. ΔV sobre ΔT, aceleração escalar. A outra propriedade muito usada é a área. Na época eu te dei uma dica de multiplicar as unidades, para você lembrar que grandeza que sai. É só um macete, né? Pega a unidade de velocidade, metro por segundo, e multiplica pela unidade de tempo, que é segundo. Metro por segundo vezes segundo sobra metro, que é a unidade de distância. Então a área fornece o ΔS, a distância percorrida nesse intervalo de tempo. E usando essa propriedade que a gente demonstra as demais equações. Então, por exemplo, se você quiser depois estudar com mais tempo, isso também tem no seu livro, essa demonstração. Veja, essa área aqui não é um trapézio. Como é calculada de trapézio? Base maior, que é o V, mais a base menor, que é V0, vezes a altura, que é T, dividido por 2. No lugar dessa velocidade final, a gente coloca a equação da velocidade, ó, V0 mais AT, e vai desenvolvendo até chegar na equação da posição em função do tempo, que é uma equação do segundo grau. Lembram dela? Ó? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aqui é comum a gente usar, em vez de S igual a S0, juntar aqui e chamar tudo de ΔS. Né? Mas está aí, a equação da posição, como ela é do segundo grau, o gráfico dela é diferente. Né? Vamos lembrar como é que é lá. Ó, o gráfico da posição tempo, como a função então é do segundo grau, vai ser uma parábola. E você lembra que a parábola pode ter concavidade para cima, ó, ou para baixo. Aí vai depender do sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, concavidade para cima. Se ela for concavidade para baixo, aceleração será negativa. Aqui, pessoal, eu estou mostrando apenas exemplos. Nesse caso, por exemplo, ó, ele sai de uma posição inicial S0, a posição diminui, tá vendo? Vai chegar num valor mínimo e depois a posição aumenta.
Isso quer dizer que houve uma inversão do sentido de movimento. O móvel estava indo num sentido, chegou numa posição mínima e teve que voltar. Então, ele parou para voltar. Então, todas as vezes que você perceber que tem vértice no gráfico da posição, é o momento que ele para voltar, para inverter o sentido do seu movimento. E não confunda um gráfico com trajetória. O gráfico é nesse formato, tem esse formato de parábola, porque a função é do segundo grau. Geralmente, a trajetória é falada no texto, e muito comum a trajetória ser retilínea. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Bom, tem uma curiosidade sobre a velocidade escalar média. Lembra do gráfico da velocidade tempo? Ó? A área não dá o ΔS? Então, se a gente for por outro caminho, olha o que eu fiz. Base maior V, mais a base menor V0, vezes a altura, que é ΔT, dividido por 2. Se eu pegar o ΔT e passar dividindo aqui, ó, não fica ΔS sobre ΔT? Isso é a velocidade média. E aí tem uma curiosidade. Eu posso calcular a velocidade média assim, que é tradicional, ou assim, a média aritmética do valor inicial e final. Então, por exemplo, a velocidade aumenta de 5 até 35. Vamos supor que foi, então, essa variação linear. Qual vai ser a velocidade média? Você pega 35, soma com a velocidade inicial, que é 5, deu 40. 40 dividido por 2, 20. É a média aqui da reta, ó. A velocidade média você pode calcular das duas maneiras. Essa expressão ela te ajuda também a resolver alguns problemas que não possuem aceleração. Veja que na fórmula não tem aceleração. Então, você pode usar essa equação para responder alguma coisa que você não conhece, né? Muito bem, vamos ao próximo slide. Pessoal, aqui na equação de Torricelli, na verdade é uma equação das mais utilizadas, das mais famosas. Ela é a junção da equação da velocidade com a equação do ΔS. O que a gente faz? A gente isola o tempo, tá vendo? Isolei o tempo e joga aqui na equação do ΔS. Você elimina o tempo na equação. Então, em vez de você fazer isso no exercício, a gente já faz isso e joga aqui na equação de Torricelli. A equação de Torricelli é muito cobrada, tem exercícios que você lê, automaticamente você percebe que não tem o tempo no texto, você já lembra então de usar a equação de Torricelli, ok? Bom, então resumindo, pessoal, em termos de equacionamento, vamos lá. Olha o formulário. Hora que você for fazer um exercício de movimento uniformemente variado, você já tem que colocar essas equações na sua frente, de alguma maneira. Né? Lembrando que essa equação e essa, você pode escrever ela só uma vez. Usa essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT, essa do ΔS e a de Torricelli. Essas três equações bastam. E aí tem a propriedade importantíssima que é a propriedade da área. Gráfico velocidade e tempo. Se você acha essa área, você tem então a variação da posição, ΔS. Uma observação que eu esqueci de falar. Se essa área for para cima, o ΔS é positivo. O móvel está andando a favor da referência. Caso tenha alguma área embaixo aqui, ó, o ΔS é negativo, quer dizer que ele está voltando. É uma distância que ele está andando contra a referência. Mas é uma propriedade, então, muito utilizada. Tá joia? Eu vou mostrar agora para vocês exemplos de gráfico e em seguida tem um exercício resolvido do Enem. Vamos lá. Olha só esse gráfico, pessoal. Você está vendo que é um movimento, ó, que o móvel percorre distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo. Ó. Então, isso não é uniformemente variado. Isso aqui é um movimento uniforme, ó, tá vendo? E aí, como que ficam os gráficos? Lembra que no movimento uniforme, a equação é do primeiro grau? S é igual a S0 mais VT? Olha lá, dá uma reta. A velocidade constante, ó. Reta também, mas paralela ao eixo dos tempos. E aqui não tem aceleração escalar, tá vendo? Não tem variação da velocidade escalar. Agora, olha a diferença desses movimentos. Olha a diferença para esse caso. Nós temos agora, o cara está acelerando. Como é que eu sei? A distância está crescendo entre uma posição e outra, tá vendo? A distância entre uma bolinha e outra, entre uma foto e outra, vai crescendo, então ele está em movimento acelerado. Olha como é que os gráficos são diferentes. Posição vai aumentando, mas como a equação da posição é do segundo grau, ela aumenta na forma de uma parábola. Ó. Obedece à fórmula da matemática, a equação do segundo grau. Parábola para cima, porque aqui a aceleração é positiva.
Olha a velocidade crescente, ó, uma reta crescente, V igual a V0 mais AT. Aceleração também positiva, reta crescente. E aceleração constante. Olha as três variáveis que a gente usa na cinemática: a posição, a velocidade e a aceleração. Você tem que ficar de olho que está sendo mostrado, ó, porque é o mesmo movimento, mas os gráficos são diferentes, porque muda a função matemática. Olha o próximo exemplo de um movimento agora retardado. Veja, a distância agora entre uma posição e outra está diminuindo, tá vendo? Então essa bolinha está freando. Olha como é que ficam os gráficos. A posição agora é uma parábola com concavidade para baixo, aceleração negativa. Velocidade é uma reta decrescente e a aceleração agora é negativa. Então a parte gráfica, pessoal, ela deve ser muito bem estudada, né? Dê preferência também para fazer exercícios de gráfico. Caem muitos gráficos, tanto na FUVEST, na Unesp e no Enem. Por falar em Enem, eu coloquei uma questão para vocês verem como exemplo. Vamos lá. Essa questão, pessoal, ela tem no material de vocês, tá? Eu tirei do material de vocês, é uma questão famosa do Enem. Olha como é que você resolve. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória, Minas, circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, BH. Está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Então, vamos ao que interessa. Ó. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, pessoal, a primeira providência, ó, ele vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é 72 km por hora. Tem que passar para metros por segundo. Como é que passa? Divide por 3,6. Muito bem, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Não foi dado o tempo, tá vendo? Não tem nada sobre o tempo. Então, qual a equação que a gente vai usar? A equação de Torricelli. Olha a resolução. Está aqui a equação de Torricelli. Coloquei zero na velocidade final e deixei aqui os valores para a gente preencher. Como ele quer a diferença das acelerações, é melhor a gente já fazer o seguinte. Eu isolei a aceleração. Ó. Aceleração é o V0 ao quadrado dividido por 2 vezes o ΔS. Só isolei aqui o A. Quer dizer que no primeiro caso, eu tinha uma velocidade inicial de 20, ó, 2 vezes ΔS, o ΔS era 400 metros. Fazendo esse cálculo, você vai achar que a aceleração do trem é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu não me preocupei, pessoal, porque eu sei que vai dar um sinal negativo, né? Na hora que joga, eu já coloquei o negativo aqui na fórmula, tá vendo? Então eu achei, na verdade, um módulo da aceleração, porque ele pergunta a diferença dos módulos, tá vendo? Olha os valores todos positivos aqui. Então não teve necessidade de preocupar com o negativo, tá? Bom, na aceleração 2, mesma coisa. A velocidade inicial também é 20, só que a distância para ele parar é 250. Isso vai aumentar o valor da aceleração para 0,8. O que ele quer saber? A diferença dos valores. Ó. A diferença dos valores em módulo dá 0,3. Por isso a resposta aqui é letra B de bola. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Então agora vocês devem treinar, fazer os exercícios do fichário, da lista. Comecem pela lista, depois vocês vão fazendo outros problemas e eu vou resolvendo com vocês. Tá joia? Um abração a todos, bons estudos!